Oi, Marina, tudo bom? Oi, Cecília, tudo bem? E você? Tudo jóia. Se apresenta para a gente. Vamos lá, eu sou a Marina, tenho 29 anos, moro em Ponta Grossa, no Paraná, que fica perto de Curitiba. É, Tirei a carta de motorista quando eu tinha 18 anos, ganhei de presente dos meus pais com 18 anos, então eu estava toda feliz de fazer a carta de motorista. Só que o processo não foi tão bem quanto eu esperava e isso me trouxe o medo de dirigir. O que aconteceu no processo, Marina? Foi um processo bem difícil para mim por conta de todas as etapas. Eu reprovei em muitas etapas, até desde o exame de vista, eu descobri que eu era míope no exame de vista do Detran, então tiveram muitos problemas quanto a isso, e principalmente o teste prático. Eu até ia bem nas aulas, dirigia certinho, mas chegava na hora do teste prático, eu não conseguia passar. Eu, sinceramente, eu perdi as contas de quantos testes eu fiz, mas acho que foram uns 5, 6, 7, por aí. E isso foi me acumulando sensações ruins de fazer o processo de tirar a carta. Foi acumulando, era reprovação atrás de reprovação, meus pais também não aguentavam mais a notícia de, reprovei de volta. Enfim, vencer o processo, tive que renovar, tudo que eu podia fazer para dar errado nesse processo de tirar a carta, deu. Então, quando eu consegui tirar a carta e de fato passar no teste, foi assim, aquele alívio, uma sensação de estou livre disso, mas não aquela sensação de, nossa, estou feliz por conseguir e agora sou uma motorista. Tirei a carta, passei no teste e deixei. Deixei na gaveta, nunca mais usei. Nunca mais. É como se a sensação fosse que eu, de fato, não fosse uma motorista. Isso foi me bloqueando para pegar o carro depois. Então, você ficou cerca aí de 11 anos sem dirigir. Você não Sim. dirigiu nada, Marina, nem de vez em quando, nem com ninguém. Você nunca utilizou o carro. Eu tentei, alguns anos atrás, aula para habilitados, né, Tá, com um instrutor, mas não deu. Eu dirigi com ele, com esse professor, com esse instrutor, eu dirigi, mas não chegou nem perto de eu ter coragem de pegar o carro sozinho. Não, tá, não me dava nervoso, ansiedade, mão suando, tremedeira, não ia. tá. Uhum. Como é que era a sua vida antes de começar a dirigir? Uber, dependia completamente do Uber e do marido, para levar, para buscar, para ficar me levando para cima e para baixo. Então eu dependia de alguém para fazer as coisas que eu precisava. E o que me incomodava muito primeiro, que meu marido trabalha, tem a vida dele, tem as coisas dele para resolver, e eu ali atrapalhando, vem me buscar, me levar. Me incomodava isso. E também questão de Uber. Uber demora, questão de segurança também. Então, essa dependência me atrapalhava muito nesse sentido. Eu planejar a minha rotina com base no que o Fernando, que é meu marido, podia me levar ou me buscar, ou Uber, se o Uber vai até lá, se busca até lá. Então, girava em torno disso. Tá. Como você se sentia por não dirigir? É um mix, assim, de sentimentos, né? Mas eu me sentia... uma questão, parece que é uma insegurança, assim, eu me sentia meio boba de não dirigir. Nossa, todo mundo dirigindo, eu com quase 30 anos, todo mundo dirigindo, e eu não dirigia. Me sentia, assim, autoestima baixa por conta disso, né? Porque é uma coisa tão fácil para todo mundo e eu não conseguia, né? Eu conseguia fazer coisas mais difíceis que isso e dirigir eu não conseguia, simplesmente travava, não conseguia, não saía do lugar. E isso ia me dando assim uma insegurança, um desânimo, nossa, todo mundo consegue, menos eu. Tá, tá. Como é que foi a decisão de procurar um tratamento psicológico? É isso daí, vamos lá. Eu já tinha feito
aulas para habilitados, eu sabia que isso daí não era. Eu sabia que meu problema era psicológico, porque eu não conseguia sentar no banco do motorista. Eu sabia que era além da prática, né, de pegar e fazer mais aulas. Então, eu sabia que era um problema psicológico. E a decisão mesmo, assim, foi uma promessa de ano novo, desse ano novo, agora virada para 2025, com aquelas metas que a gente traça, eu resolver essa questão na minha vida. Eu preciso. Daqui a um tempo vou querer ter filho, e isso, o filho precisa levar, precisa buscar, precisa carregar ele para cima e para baixo, e o carro vai me fazer falta, né? Não vai ser só eu, vai ser meu filho que vai depender disso também. E aí, então, eu resolvi esse ano resolver isso e buscar ajuda especializada, né? Que eu fui realmente buscar por alguém que era especialista, com experiência nessa questão. E como é que você achou o Instituto Belina? Buscando mesmo pela internet um profissional especializado, com experiência. Tá. Como é que foi começar o tratamento? Como é que foi o tratamento? Primeiro, eu quero saber a parte teórica do tratamento, a parte do grupo. Depois, eu quero saber a parte prática. Como é que foi? O que você descobriu quando na parte mais psicológica? Primeiro que eu estava bem feliz mesmo de começar o tratamento, estava bem determinada. Eu queria muito resolver isso na minha vida, então eu tava animadíssima com o tratamento. E durante as sessões eu fui descobrindo características minhas do porquê que eu tinha medo de dirigir. Isso, assim, abriu a mente, assim, de nossa, e acabou que eu fui percebendo essas atitudes minhas em outras áreas da minha vida, porque às vezes a gente não faz ações só para dirigir. Isso, muito provavelmente, isso reflete em outras áreas da vida. E isso que eu percebi, né? Com essas sessões, fui percebendo as características que eu tinha, estavam me bloqueando. E no decorrer do tratamento, eu fui enfrentando isso e eu lembro que você falava nas sessões que a gente começa assim e daí vai abrindo. É essa sensação assim mesmo, porque quando eu fiz a primeira tarefa, ali lá no bairro tranquilo, que não tinha movimento nenhum, e eu tava assim. E aí, agora que eu dirijo na cidade. No seu caso, você tem que contar a primeira tarefa. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Eu quero, assim, que você conte para quem está nos escutando que são pessoas que podem estar precisando desse tratamento e precisam entender, criar coragem, criar uma motivação. Conta como é que foi a primeira tarefa, como foi receber que tinha tarefas no tratamento e como é que foi fazer? Conta isso, Marina, para gente. Sobre as tarefas, eu estava animada para começar a fazer, porque eu estava determinada a seguir com esse tratamento, em seguir, fazer o que tinha que fazer para seguir com isso, resolver essa questão. Porém, quando a gente faz assim, nossa, eu tô animada para fazer a tarefa, legal. Aí chegou o dia de fazer a tarefa. Começou a dar um monte de tipo de ansiedade, de medo, de nervoso, e não quero fazer, a tarefa muito difícil, não quero, vou deixar para próxima. Vem aquele monte de pensamento, assim, que fica na cabeça, você não vai conseguir, essa tarefa não vai ajudar em nada, e fica assim. Mas eu fui. Eu lembro claramente do sentimento que eu tive naquele dia. Ficou aquela vozinha assim, não vai conseguir, pra quê? Fui. Não foi fácil a minha primeira tarefa. Porque eu não conseguia nem sentar. Eu não conseguia nem sentar no banco do motorista. Porque eu sentar assim e perceber o volante na minha frente, assim, eu como condutora do carro, perna tremia, eu suava muito a minha mão. Muito, assim, me vinha assim aquela ansiedade, aquele nervoso. A gente foi para um lugar bem tranquilo. Fui com meu anjo, ele me levou num lugar bem tranquilo, num bairro mais afastado. Só tava eu na rua.
praticamente. Mas mesmo assim, eu não consegui. Eu sentei no banco do motorista, eu tive que ficar um tempo ali processando aquilo. Chorei, chorei em cima do volante. Pensei, ai, não vou conseguir. Ai, isso é muito difícil. Ai, eu não nasci para dirigir, não vai dar. Eu fui um tempo ali só me acalmando, entendendo que estava aquilo, processando que eu estava ali como motorista. Para daí eu ter coragem de ligar o carro. Eu lembro quando eu liguei o carro, eu lembro, assim, da primeira tarefa, porque eu tive que enfrentar, assim, mesmo, esse nervoso muito grande que eu tinha, assim, que parecia que o carro ia sair, desgovernar, eu não sei, assim, o sentimento exatamente que eu achava, sei lá, que o carro não ia me obedecer, eu não sei, me vinha um monte de tipo de pensamento, de sentimento ruim. E aí até que foi a primeira tarefa, dei a primeira volta com meu anjo, e foi assim, foi indo, aí que eu percebi que o carro me obedece, que sou eu que mando no carro, ele não vai sair desgovernado. E foi indo até que aí no mesmo dia, por incrível que pareça, eu consegui fazer a volta sozinha. Anjo, deixa aqui que eu vou dar uma volta sozinha. E aí aquela sensação de, nossa, eu estou dirigindo um carro sozinha. Por mais que seja ali naquele quarteirão que só tava eu na rua, para quem não conseguia nem sentar no banco do motorista, assim, foi aquela esperança. Quando eu terminei a tarefa, foi assim, agora vai. Agora vai. Não importa quantas voltas nesse quarteirão eu tenha que dar, até eu perder o medo, mas agora vai. Então, me deu muita esperança nesse sentido, assim, de destravar, de ver que eu consigo controlar o carro e ir abaixando essa ansiedade, esse nervoso, porque me tomava conta. Eu não conseguia perceber tudo que eu tinha que fazer, controlar o carro, olhar o trânsito. Aquilo me deixava muito nervosa. E conforme fui fazendo a tarefa, fui dando as voltas, aquilo foi clareando para mim, assim. E hoje eu pego o carro e vou. Qual foi quando foi que você descobriu, eu não sei se foi na segunda, na terceira tarefa, que você descobriu que você seria capaz de ser uma motorista. Eu me lembro que você ia sozinha aquele dia, que você estava muito feliz. Eu sempre fiquei feliz nas tarefas, né? Porque eu consegui perceber muito bem a minha evolução da primeira tarefa, que era só o quarteirão, aí depois quando eu aumentei, aí quando fui percebendo mais carros na rua, que eu consigo desviar desses carros. Então eu fui percebendo mesmo que a cada tarefa que elevava o nível, eu ia evoluindo. Mas eu percebi que realmente eu tinha capacidade de ser motorista quando eu consegui realmente dar as voltas aqui no meu quarteirão, que é mais movimentado, que é o trânsito com mais carros, com semáforo, com conversão mais específica, que representa mais o trânsito aqui da cidade, né? Não um bairro isolado que só eu estou na rua. Quando eu percebi que eu estava dirigindo aqui, que é uma das principais ruas da cidade, e eu estava dirigindo aqui, virou a chave, assim, tipo, eu consigo. Claro que precisava mais de prática, que isso a gente consegue com o tempo, né? Mas aquela hora que eu percebi assim, nossa, eu tô dirigindo aqui, sou eu nesse carro, eu que tô fazendo esse carro andar. Foi assim que virou a chave e que eu percebi que eu que estava dirigindo. É importante você, depois da experiência, depois da tarefa, você ter alguém para contar, você ter um grupo para falar. Isso é importante? Foi muito legal. Foi muito legal porque as pessoas elas não entendem o medo de dirigir. A minha família não entendia o medo de dirigir. Eu escutei muito, Marina, nesses 10 anos que eu que eu tirei a carta até hoje. Ah, Marina, é pegar o carro e sair, é pegar o carro e treinar. Vai no domingo de manhã, pega o carro e sai. Né? O medo de dirigir ele não é entendido
pelas pessoas da minha família, tirando meu marido, que ele me apoiava nesse sentido de buscar soluções. Mas no grupo, vendo pessoas que tinham o mesmo medo que eu, né, que pensava assim, o meu medo é o maior do mundo, impossível alguém ter um medo mais maior que o meu, foi muito legal, assim, escutar experiências de realmente esse medo existe, não sou só eu não sou uma esquisita no mundo que tem esse medo de dirigir. Tem outras pessoas que compartilham desse medo, que compartilham dessa experiência de enfrentar esse medo e também da evolução, né? Porque, por exemplo, eu achava difícil, por exemplo, sair da garagem. Também tinha outras meninas que também estavam com medo de sair da garagem. Então é um processo e a gente percebe assim que cada uma vai evoluindo no seu ritmo e que tem essa evolução, tem esse processo. E compartilhar isso, e tem outras pessoas que entendem essa evolução. Nossa, quando eu consegui sair da garagem aqui, que eu moro em prédio, garagem de prédio, tem que acelerar, é rampa, é uma garagem mais chata, né? E aí eu compartilhar essa conquista com quem entendia essa conquista, foi bem legal. Tá. E como é que utilizar o carro para a sua rotina? Eu me sinto independente, assim, veio uma sensação de poder com a própria vida, de independência, de poder ir e vir e não depender de ninguém, porque questão mesmo da rotina, de fazer as coisas, de não depender dos outros, não atrapalhar os outros também, que eu dependia muito do meu marido para me levar, para me buscar, o meu trabalho em si, eu carrego muitos equipamentos, isso, depender de Uber, era chato, era demorado, é perigoso. Então, agora eu vou no meu cliente, tenho meus equipamentos ali no carro, tiro só o que for preciso para atender aquele cliente. Então, me traz questão de agilidade, me traz segurança, me traz praticidade, me traz independência, além até da questão de autoestima mesmo, de eu conseguir estar dirigindo aquele carro. Como é que é chegar num cliente de carro? A primeira vez que eu cheguei no cliente, eu tava muito feliz. Eu tava me sentindo. Quando eu cheguei de carro, né? O primeiro cliente que eu fui de carro, né? Que era um cliente perto aqui, que eu tava no meio do tratamento, foi um cliente perto. E foi muito legal. Nossa, assim, é muito diferente, porque, eu não dependo, assim, nossa, ninguém tem que me buscar, ninguém tem que me levar. Eu fui, atendi o cliente, saí na hora que eu finalizei o atendimento daquele cliente, fui embora. Então, é uma praticidade, assim, como que eu não resolvi isso antes? E a emoção? A emoção de estar dirigindo agora? Eu me sinto feliz, assim, principalmente me ajudou muito, Cecília, a questão de que eu consigo é, resolver essas questões que me incomodam, essa sensação de capacidade, né? Se isso me incomoda, eu enfrentar, tudo é questão de um processo, né? Eu acho que me ajudou muito nesse sentido, assim, por quê? Porque eu não estava conseguindo, porque não é só pegar o carro e ir, não é só ir, existe um processo, o nosso cérebro entender, processar aquilo e se expondo ao medo, né? Eu lembro que você dizia muito sobre isso nas sessões, e se expondo ao medo de uma forma mais controlada, né? E isso, o cérebro vai baixando aquela ansiedade, o cérebro vai entendendo a situação. Então, isso me ajudou até questão de controlar outras coisas da minha vida, que tudo é um processo. Se eu querer encarar aquilo de cara já na forma mais exposta, mais difícil, aquilo pode me gerar mais estresse, mais ansiedade, mais nervoso, mais confusão ainda. Então, me ajudou bastante nesse sentido, assim, de que se eu tenho um problema, que tal traçar objetivos para resolver esse problema, né? E aí as conquistas vai me levar ao resultado final. Tá. Como é que ficou? Você falou que a sua família não compreendia, mas como é que foi a recepção de amigos, de seu marido, de você estar dirigindo? O Fernando amou, né? O Fernando amou estar dirigindo, porque agora
A gente não precisa mais, não precisa ficar incomodando mais ele para me buscar. Hoje mesmo, inclusive, eu tive que buscar umas coisas em outro lugar. Eu fui, peguei o carro, fui, voltei, busquei, fiz tudo que eu tinha que fazer e voltei, sem incomodar ninguém. Então, eu tive essa sorte aqui de realmente meu marido me apoiar em todo o tratamento, me ajudar, ser o meu anjo, que realmente esse anjo que apoia, né, e que ajuda nesse processo foi muito importante, me ajudou bastante o apoio dele, né, e a minha família, finalmente, né, agora depois de 10 anos posso falar para os meus pais, a carta que eu ganhei aos 18 anos, está aqui 10 anos depois, mas agora eu sou uma motorista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já realizou algum sonho dirigindo que você sonhava? Era o ir trabalhar ou tinha outro? É questão mesmo da rotina. Ser fácil, ser prática, assim, eu pegar e poder ir resolver, ir voltar não depender de ninguém. Essa praticidade do dia a dia era a minha maior intenção em dirigir. E o que você falaria para uma pessoa que tem medo de dirigir e que insiste em não fazer um tratamento psicológico e achar que o dirigir é prática, ficar só em aula? O que você falaria para essa pessoa, Marina? Que é realmente um processo. Eu falo isso por mim, assim, quando eu fiz a aula para habilitados, eu sabia que estava faltando alguma coisa, que eu estava fazendo o que o instrutor estava me mandando, mas eu não era, eu sentia aquela insegurança, aquela incapacidade de dirigir sozinha. Eu sentia que eu não estava apta, que eu não estava pronta para dirigir. Aquela ansiedade me dominava. E o que eu falo para uma pessoa que está com medo de dirigir e está em dúvida? É realmente um processo. E quando você tem um acompanhamento, saber a tua evolução, você vai percebendo de fato a tua evolução. É confiar no processo, claro, com disciplina, né? Também não adianta a gente achar que, nossa, só porque estou fazendo as sessões, amanhã eu vou estar dirigindo. Não, é disciplina, é fazer as tarefas, é cumprir com os objetivos, é se esforçar, às vezes vai dar preguiça, às vezes, que chato fazer tarefa, dar voltinha no quarteirão. Mas também tem que entender que é um objetivo seu. Eu queria muito dirigir. Eu tô fazendo isso por mim, né? É um objetivo meu. Então, essa questão da disciplina, eu estou fazendo isso por mim, essa disciplina. É chato fazer tarefa? É chato fazer tarefa. Mas o resultado, o colher isso, depois vai ser muito legal. E aí você vai entender. Eu acho muito legal que agora eu entendo todo o processo das tarefas, né? Porque foi desbloqueando. São níveis, né? Vão desbloqueando. Foi um investimento? Foi um investimento em mim, um investimento em mim. Então, Marina, você teve uma alta super rápida, né? Você começou em janeiro, nós estamos em maio, você já está de alta. Eu queria, primeiro, te agradecer. Segundo, te parabenizar pela pela sua seriedade com o tratamento, pela sua disciplina com o tratamento, pela sua decisão, né? Eu não me lembro nenhuma vez que você tinha faltado no grupo, cumprir com as suas tarefas. Então, essa seriedade toda te ajudou sim, tá? Então, eu queria te dar parabéns, queria que você curtisse muito, né? Este Já novo estou curtindo. tratamento, né? E agradecer você ter aceitado falar para a gente, para ajudar as pessoas aí que estão na dúvida, procura uma psicóloga, não procura uma psicóloga, procura um grupo, não procura um grupo. Então, você ajudar isso. Deixa Eu que seu... agradeço. Eu que agradeço você, Cecília, por me ajudar. Eu já falei isso nas sessões, mas eu repito aqui para quem está ouvindo a gente. Se pôde me ajudar em outras áreas da minha vida. O medo de dirigir é o assunto das sessões,
mas a gente acaba se conhecendo e a gente acaba percebendo algumas características nossas. Então, você pode me ajudar muito mais que no medo de dirigir. Então, eu agradeço muito essa sua competência, essa sua experiência, esse seu cuidado em tratar o caso específico de cada pessoa, né? Que no grupo tem algumas afinidades, alguns perfis parecidos, mas tem pessoas diferentes também. E você conduzir de forma que todo mundo se sinta incluído no grupo. Isso é muito legal, muito legal. E para quem está pensando em fazer o tratamento, vale muito a pena, porque é um investimento para si, né? É um negócio muito que valeu muito a pena. Eu demorei 10 anos e resolvi isso de janeiro, agora em maio. Devia ter feito antes. Eu fecho assim, ó, dizendo, devia ter feito antes. Obrigada, Marina. Foi um prazer conversar com você. Um grande beijo. Outro, um beijo, Cecília.